Salve, salve, meu bom homem! Como é bom estar aqui com você na tua presença. Cara, esse vídeo ele é um vídeo bem específico, porque eu fiz até uma sequência de stories agora falando sobre isso. Logo pela manhã, quando eu acordei, eu tinha dado a minha palavra que eu iria fazer essa estrutura. Que eu iria sentar aqui, eu iria gravar um vídeo hoje, que eu iria fazer uma sequência de stories hoje, que eu iria fazer as rotinas que eu tenho de hábito dividido em 3 etapas: o espiritual, o mental e o físico. Tinha seguido tudo direitinho, porém houve um empecilho dentro do caminho e obviamente que eu permiti que isso acontecesse, que foi minha esposa me convidar pra gente sair, pra gente ter uma reunião não, pra gente poder treinar juntos no sábado. Eu fui, aceitei, só que ela mudou tudo que a gente tinha organizado, cara, tudo, absolutamente tudo. E isso acabou atrapalhando um pouco a minha agenda. Obviamente que eu tive como aproveitar alguns momentos ali, porém isso atrapalhou minha produtividade, o que eu tinha estabelecido para o meu dia, e agora são, sei lá, quase 7 horas da noite aqui, e eu tô gravando esse vídeo. Qual o grande lance disso tudo, velho? Primeiro ponto, eu poderia estar olhando para isso como algo negativo. E eu poderia estar culpando minha esposa. Inclusive, no primeiro momento foi isso que eu senti. Cara, eu ainda falei com ela, falei assim, ah, você de novo me deixou de molho e tal, não sei o que, você falou, foi assim, etc. Cara, eu tinha que fazer e tudo mais. Primeiro ponto, era olhar dessa forma. Mas o que eu comecei a entender, eu falei assim, cara, peraí. Eu tive uma oportunidade que há muitos anos não, mas há muito tempo, desde a época da gestação da minha esposa, no início ali da gestação, que a gente fez alguns exercícios juntos, eu não saio com minha esposa para treinar junto, sabe? E era um hábito nosso. Nós todos os dias saímos para treinar crossfit, para ir para musculação, às vezes para caminhar, correr. E há muito tempo a gente não faz isso. Então, cara, foi um momento nosso. Obviamente que isso impactou no que eu precisava fazer aqui dentro da empresa, mas foi um momento meu da minha esposa. E tinha o resto do dia como esse momento aqui. E eu poderia pensar, como eu disse, que, cara, minha esposa, ela é culpada, mas primeiro ponto, quem aceitou? Você. Imprevistos acontecem, o garrafamento não foi culpa dela. Aconteceu. Acabou que a pessoa que ela tinha agendado meio que trocou o horário com ela em cima da hora. Aconteceu. Acabou que vocês tiveram que passar em um lugar para comprar as coisas ali de maluco porque acabou. E a pessoa que passa essas coisas pra gente aqui em casa não tinha passado. Passou no dia e, cara, aconteceu. Você não pode mudar o que acontece. Você pode apenas usar o que acontece da melhor forma. Isso só depende de você. É aquela velha máxima. Cara, tem 100% das coisas que acontecem na vida. Uma parte é sua, uma parte é do universo. O que 100% do que é seu, vamos dizer 50% disso aí, 100% do que é seu só depende de você. Os 100% do universo, cara, você não tem como mexer nada. Você não tinha como mexer em engarrafamento. Você poderia antes ter visto o quê? Epa, peraí, tem um engarrafamento, cara, não vamos não. Você poderia ter me dado outro caminho, tudo bem que não tinha. Mas não depende de você. Uma vez que você está no engarrafamento, agora é estar no engarrafamento. Você não pode ficar estressado com isso. E eu fiquei um pouco estressado com isso. Depois eu botei uma música e tal, fiquei de boa, a gente ficou conversando. Outro ponto, cara, o que, é que depende de você? Se eu não tinha estabelecido aquilo, escolha um momento para você poder fazer. Ah, mas, cara, não tem esse momento, porque eu tinha que fazer isso, aquilo, etc. Eu só ia terminar tarde. Então faça. Porque entra o segundo ponto. Uma vez que você deu a tua palavra, cumpra a tua palavra. Cara, e não é pro. Muitas vezes a gente associa isso muito pro outro. Às vezes a gente é mais fiel a seguir, a cumprir o que a gente prometeu pro outro do que a nós mesmos. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Uma vez que você prometeu pra você, cumpra aquilo que você prometeu pra você. Porque senão a tua própria moral, a tua própria autoestima, autoconfiança, o teu senso de realização, a tua coragem, tudo isso é minado pouco a pouco. Toda vez que você promete, não cumpre, você promete, não cumpre, você promete, não cumpre. Isso vai acumulando. Em uma semana, em um dia, pode não ter um impacto muito grande, mas isso torna uma semana, que isso torna um mês, que isso torna um ano, que isso torna 10 anos, e aí você vê sua vida toda, você diz que ia começar um negócio, que você ia ter mais tempo para tua família, que você ia cuidar da tua saúde e você não fez. Por quê? Porque você não cumpriu com a palavra da pessoa mais importante que existe nesse mundo, que é você mesmo. E, irmão, trazendo isso aqui para você, sendo bem sincero aqui, eu passei muito tempo da minha vida cumprindo as palavras, né, as promessas que eu tinha estabelecido para os outros e me deixando de lado. E, cara, o resultado não foi legal. O primeiro ponto é que isso estabelece em você um senso de injustiça muito grande. Quando você precisa do outro e o outro ele não te dá algo em troca, você se sente injustiçado. Cara, eu entrego tanto para ele, por que ele não me devolve?
Isso tem a ver com os 50%, né? Dar os seus 100% dos seus 50%, o outro também tem o dele. Só que não depende do outro para isso. Se o outro fizer, você tem que visualizar isso como um bônus, cara, um plus. Eu fiz, voltou. Massa. Eu fiz, não voltou. Massa também. O que é que eu posso fazer da próxima vez? Não fazer mais. Mas eu não posso querer compensar isso. Ah, eu fiz para você 10 vezes, você precisa fazer para mim pelo menos 5? Não. Você não tem como controlar o outro. Se você percebe que você faz, o outro não faz para você de volta, não faça mais. Percebe que não adianta, e aí a gente fica muito nessa de querer voltar para o passado e querer mudar o passado. Cara, não adianta você querer voltar para o passado e querer mudar o passado. O que você fez ou deixou de fazer, o que o outro fez ou deixou de fazer. Cara, não adianta isso. Foca no aqui, no presente, para frente, para o futuro. É isso que você precisa focar. Cara, eu percebi que fazendo uma meditação, e por isso que eu recomendo um dos principais hábitos que eu faço no meu dia, dos hábitos essenciais, que é o hábito, inclusive, da área do mental, da mentalidade, é escrever um diário. Hoje, inclusive, vou até pegar meu diário aqui, se já é meu segundo, vamos dizer, um caderninho, cara, um caderninho normal. Eu escrevo ali 3 páginas, tirando da minha mente todos os pensamentos. E vale ressaltar isso, cara, tua mente e pensamento são coisas completamente diferentes. A tua mente é a tua consciência, é o seu eu. Você era a tua consciência. Você não é o teu corpo, você não é os teus pensamentos, você não é nada fora disso. Cara, você é você, a tua consciência. Você está enxergando a tua consciência que está enxergando. O processamento disso pode ser feito de N formas. Só que quem vai dar a palavra final, ou pelo menos quem deveria dar a palavra final, é a tua consciência. O que geralmente acontece, segundo o Cesar Chamin, que é autor da inteligência positiva, que tem como base ali a inteligência emocional também, ele dividiu a nossa mente de 2 formas. O sábio, que seria essa consciência, que é o eu, o você, de fato, e o crítico. O crítico seria, tipo, oposto desse sábio. O crítico, ele atua de 9 formas diferentes, que serão os sabotadores. Eu vou te dar um exemplo de alguns deles. Um insistente, que é um que eu tinha, né? Eu sempre preciso estar atento a ele para que ele não cresça, que é o que busca a perfeição. Cara, aquele que quer fazer as coisas perfeitas e muitas vezes o que acontece, ele não faz. Fuja disso. Cara, você precisa fazer. E hoje foi uma das coisas que eu fiz isso. O meu assistente, ele gritou. Assim, cara, você vai gravar os stories, não serão os melhores stories que você vai fazer. Então por que você vai fazer hoje? Se organiza hoje, pega esse tempinho para você fazer amanhã ou na segunda-feira. Inclusive eu tô fazendo um curso agora focado em stories para aplicar uma estratégia lá. E eu fiquei assim, cara, verdade. Cara, eu vou cumprir aqui a tarefa, mas vai ser de qualquer jeito. Na mesma hora, o meu sábio ele veio. Obviamente que eu estou trabalhando para que isso aconteça. Meu sábio ele veio e falou assim, cara, mas vamos lá, mas você prometeu, você deu a tua palavra que você ia completar tudo isso hoje. E faz parte fazer os stories para que isso seja, né, isso seja finalizado. E aí? Aí eu fiquei assim, cara, verdade. Antes feito que perfeito. Vamos lá. Sempre tem essas crenças. Existem algumas crenças que você precisa estabelecer. Eu não... Às vezes eu utilizo essa base de crenças fortalecedoras, limitantes. Uma vez escutei como é o nome dele, meu pai? Porra, me esqueci agora. É um branquinho que ele faz de... Ele fala sobre autoconhecimento e tal. Ele fala assim, cara, toda crença é limitante. Por quê? Porque uma vez você estabelece ela, ela limita em algo, né? Ela tira coisas e limita aqui. Faz sentido em partes para mim, tá? Mas para uma visão geral, tudo é crença. Tudo é uma crença. Estabeleça crenças que vão te ajudar. É o que a gente chama das crenças fortalecedoras, crenças de empoderamento e assim por diante. Essa crença do antes feito que perfeito, a depender de como você aplica ela, ela é positiva. Qual é o positivo? O meu sabotador estava falando, cara, não faça. Por quê? Porque você não vai fazer o teu perfeito. Era o insistente ali gritando, que fortalecendo ali o meu crítico interno, criticar a mim mesmo. Cara, vai ser ruim, as pessoas não vão gostar, você não vai gostar e tudo mais. Só que veio meu sábio e falou assim, não, mas espera aí. Ele utilizou uma crença. Cara, antes feito que perfeito. É melhor você fazer isso e na próxima vez você se organizar do que você não fazer e provavelmente não ter uma próxima vez. Então faça. Eu fui lá e fiz. Mas essa mesma crença é que tá, a crença, dependendo de como você olha para ela, ela pode ter 2 efeitos. Ela pode ser uma crença, vamos dizer dessa forma, limitante também. Ou seja, se eu digo para mim, cara, antes feito que perfeito, e aí eu faço de qualquer jeito. Da próxima vez que eu for gravar stories, eu falo mais uma vez, cara, antes feito que perfeito, antes feito que perfeito. Se o lema da minha vida for antes feito que perfeito, e eu nunca buscar a melhoria das coisas, eu sempre fazer de supetão, de qualquer jeito,
né? Trazendo esse sentido antes feito que perfeito como fazer de qualquer jeito, eu não vou crescer, eu não vou conseguir evoluir, eu não vou conseguir crescer. Por quê? Porque eu estou sempre fazendo de qualquer jeito, eu não estou analisando. Então, a forma como eu utilizo, eu preciso sempre estar pensando. E aí é que tá. Os seus sabotadores, eles podem utilizar essa artimanha para poder utilizar. Cara, mas esse feito aqui perfeito, faz assim. E aí pode ser um outro sabotador utilizando. Vou te dar mais um exemplo de sabotador, que é o hipervigilante. É aquele que sempre está procurando algum tipo de problema. Cara, ele sempre vê o lado negativo das coisas. Ele não vê o lado negativo, e é a defesa dele, né? O lado negativo como algo do tipo, vai dar ruim. Ele sempre olha o lado negativo no sentido de vamos estruturar para que não dê ruim, para que dê bom. Obviamente que isso é importante, cara. É sempre bom ter alguém. E na nossa sociedade, por exemplo, eu e Jo, minha esposa, eu tenho uma tendência a trazer isso. Sempre estar vigilante. Amor, olha só, cara, vamos estruturar assim, vamos fazer isso. Amor, eu vou olhar para isso. Só que em alguns momentos eu ultrapasso. Eu sempre preciso ficar atento, eu sempre preciso acordar meu sábio. Por quê? Quando eu ultrapasso, eu limito a criatividade. Quando eu ultrapasso, eu limito que coisas que às vezes precisam começar de algum jeito não aconteçam. Então, você precisa ficar atento a isso. Obviamente, eu vou construir aqui uma jornada, uma estrutura, para aprofundar em cada um desses sabotadores, para que você entenda como eles funcionam. Mas o que eu preciso que você capte aqui é, cara, eu tenho sabotadores e eles vão me limitar. O que eu preciso entender é, uma vez que eu disse algo para mim, eu preciso cumprir aquilo o mais rápido possível. Cara, beleza, eu falei que ia fazer hoje. Cara, faça hoje. Por incrível que, cara, aconteceu muitas coisas, a não sei que seja algo realmente surreal. Tipo, um acidente, ou alguém realmente passou mal, uma urgência ali que não tem como. Cara, beleza, aí você tem que ter a flexibilidade para aquilo. Entender que ali não foi o caso de hoje. Eu poderia muito bem, como eu estou aqui gravando, como eu fiz os stories, como eu terminei meu diário, como eu vou tocar a minha flautinha daqui a pouco. Cara, eu criei, não fui eu que escolhi começar a tocar. Eu estabeleci os dias para eu tocar. Se eu começo a estabelecer os dias e não tocar, eu acabo não tocando. Aí passa 5, 10, 15, 20 anos e eu falo assim, cara, se eu tivesse tocado hoje, como eu estaria? Isso é importante também. Uma forma de você fortalecer a construção de um hábito é você determinar, você começar a visualizar como você estaria se você começasse esse hábito hoje. Vou trazer um exemplo aqui para você. Eu tenho um sonho, uma meta de vida que é me tornar faixa preta em uma arte marcial. Até então eu escolhi o jiu-jitsu. Pode ser que surja outro, mas até então para mim é o jiu-jitsu. Eu voltei a treinar o jiu-jitsu. E eu estabeleci uma visualização, um plano de, cara, daqui a 10, 15 anos eu vou me tornar uma faixa preta. É o período médio ali, eu conversei com o meu sensei, perguntei ele, cara, pode ser em 10, pode ser em 12, pode ser em 15, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Isso vai depender da sua dedicação, do quanto você treina, se você vai parar algum momento ou não, se você vai competir ou não, não necessariamente competir para ganhar medalha e tal, mas, cara, se você vai competir, cara, depende de alguns fatores. Mas é sim possível de 10 a 15 anos você ter. Beleza, o que é que eu faço? Visualizo. O fato de visualizar, eu começo a direcionar o meu pensamento e esse meu pensamento começa a direcionar minhas atitudes. Toda vez que eu olhar e falar assim, cara, hoje eu não vou porque eu tô cansado, o que é que eu vou trazer à minha mente? Cara, mas olha só, você estabeleceu esse Daniel aqui pro futuro. Se você não for treinar hoje, talvez ele não aconteça. O que é que você vai fazer? Cara, eu vou treinar hoje. E aí você vai. Então você precisa ter muito bem claro o que você quer também. Porque o hábito ele precisa ter um porquê. E aí eu vou entrar num outro ponto agora que é extremamente importante e que muitas vezes a gente não presta muita atenção. O nosso foco geralmente está no quê? O que eu quero conquistar? Eu quero dinheiro, eu quero os bens materiais, o carro, a casa, a viagem, eu quero a faixa preta, vou trazer esse exemplo aqui, eu quero sucesso, enfim. Tá, eu quero algo. Geralmente esse o que tende a ser mais material, mas pode ser algo subjetivo também. Algo intangível, como ter sucesso. E aí você vai precisar, de certa forma, tangibilizar isso. Se a tua meta é algo que é intangível, já fica muito mais difícil você concretizar. Por quê? Porque você não vai conseguir palpar ou visualizar ou metrificar aquilo. Ela pode começar de uma forma subjetiva, ou seja, cara, ter sucesso, só que você precisa saber o que é sucesso. E como é que você vai saber o que é sucesso? Quando você escrever o que para você é sucesso. Vou trazer aqui um exemplo referente a isso, para depois a gente avançar nessa tríade. Sucesso para mim é
Eu trabalho em marketing digital. Então vamos dizer que, cara, sucesso para mim é ter 100 mil seguidores no Instagram. Cara, isso para mim é ter sucesso. É participar de 100 podcasts. É ter 1.000 alunos. É receber as placas de, sei lá, de 10 milhões da Hotmart. É fazer tal coisa. Cara, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou estabelecendo para mim o que é sucesso. Se é algo que eu posso metrificar, é algo que eu posso acompanhar, é algo que eu posso otimizar. Se você coloca, cara, eu quero ser promovido simplesmente, ou eu quero ter um bom relacionamento, cara, isso não é tangível. O que é um bom relacionamento para você? Sempre traga essa pergunta. O que é isto para mim? O que é isto para mim? E aí você começa a listar esses pontos. Obviamente que isso pode mudar com o tempo. Por exemplo, cara, dos 100 mil, você vai falar assim, cara, mas 100 mil eu acho que não é sucesso não, é 500 mil. Ou, cara, eu acho que com 50 mil aqui é. Enfim, você pode ajustar isso. Esse é o primeiro ponto, o quê? Se você começa pelo quê, isso tende a ser muito fraco. O que ele tende a ser muito fraco. Então, se acontece qualquer coisa na tua vida, a probabilidade de você abrir mão do que é muito grande. Por isso que muitas pessoas trocam de sonho todas as horas. Uma hora ela quer um carro, depois ela troca e quer outro carro, depois ela troca e quer outro carro. Vou aprofundar mais. Uma hora você busca um relacionamento, aí você busca outro relacionamento e você busca um outro relacionamento porque você não está satisfeito naquele relacionamento. Se eu te perguntar por que você não está satisfeito, você não sabe responder. Porque você não sabe o que é um bom relacionamento para você. Então, um relacionamento que chegar é o que vale. Por quê? Porque você está buscando um relacionamento. Não um bom relacionamento que possui essas características, que a outra pessoa possui essas habilidades, que possui esse perfil, que se conecta com você dessa forma e assim por diante. Então isso é muito fraco. Você sempre vai abrir mão. E aí você passa para a segunda etapa, que é o como. O como é o que você vai fazer para conquistar aquilo. Percebe que geralmente as pessoas pensam no quê? Eu quero o carro. Depois ela vai pensar no como ela quer o carro. O que ou como ela vai fazer. E geralmente quando você pensa depois, o que é que vai acontecer? A sua análise ela não será melhor. E aí você pode pegar esse carro e financiar esse carro em um financiamento horrível, mas o seu foco era o carro. Percebe? O seu foco era o carro. O como, cara, pouco importa. Eu vou querer o carro. Eu vou pegar um financiamento. E aí você sai feliz da vida com a sensação de eu tenho meu carro novo. Você pede ali a pessoa em casamento, em namoro, seja lá o que for, ou começa ali um relacionamento, aí você fala o quê? Eu tô feliz porque eu tenho um relacionamento. Eu acho que é essa pessoa. Só que você não pensou no como. Passa um tempo, aí você vê o quê? O boleto ali do financiamento chegando. Você percebe que a pessoa tem alguns comportamentos ali que você, alguns princípios, alguns valores que não casam com o seu. Alguns você deixa passar, outros começam a pesar mais. Em um ano, isso começa a ser algo quase que insuportável, até que o relacionamento, de uma forma ou de outra, tem uma ruptura. Esse é o como. O como é o que faz ligar o porquê, que é o que eu vou falar agora, com o quê. Porém, se você começar pelo quê, o como vem em segunda etapa, porém com foco no quê. Se você começa pelo porquê, que eu vou dizer agora, o como, ele é uma forma de você conquistar o quê, que seria esses pontos que eu estabeleci. E aí que está a lógica. O porquê, ele vai trabalhar o teu propósito, o que você quer. Cara, por que você quer isso? Você não quer um carro pelo um carro. Quando você foca no carro, você quer um carro pelo um carro, o como você vai e depois você pensa no porquê. Ah, porque esse carro é bonito, porque isso, aquilo. Quando você começa pelo como ou pelo porquê, você primeiro pensa no sentido daquilo. Ah, eu vou trazer um exemplo aqui, tá? Eu quero viajar com segurança com a minha família. Eu quero viajar em segurança com a minha família. Cara, a gente viaja, você tá refletindo, cara, eu viajo sempre ali com a minha família e a gente. Cara, e o carro que a gente tem, a gente se sente meio, né, desconfortável ali e tal. Cara, não acho o carro muito seguro, eu acho o carro um pouco baixo, eu acho o carro. Você começa a analisar. Cara, eu quero viajar em segurança com a minha família. Como eu vou fazer isso? Comprando um carro, um exemplo, tá? Comprando um carro tal. Como eu vou comprar o carro tal? Fazendo tal coisa. Fazendo, por exemplo, cara, trabalhando mais horas. Vou trazer um exemplo. Ou lançando um novo produto. Ou fazendo a reserva aqui, diminuindo as despesas da casa. Enfim, eu criando estratégia. Esse é o como. O que é definir o carro específico. Cara, qual é o carro específico que você quer? Ah, é o carro da Jeep. É o carro X da Jeep. O Commander da Jeep.
é um Corolla Cross, é será, uma Troller. Cara, não importa. Mas você começou pela essência. Quando você passar por um desafio, quando você chegar e, por exemplo, for sair, ver uma oportunidade de você sair, você vai para um restaurante. Cara, você sempre ir no restaurante, você vai começar a refletir. Cara, peraí. Eu e minha família, a gente deseja viajar. Eu desejo viajar em segurança, qualidade. E isso eu vou fazer tais coisas. Uma das coisas que eu estabeleci como foi diminuir as despesas da casa. A gente pode sair para se divertir sem gastar esse dinheiro. Por quê? Porque a gente precisa comprar este carro e este carro custa tanto. Então a gente não vai sair para isso aqui, a gente vai fazer outra coisa. Ao invés de. Vou trazer um exemplo, tá? Num restaurante e investir ali R$ 500 para todo mundo comer. Cara, vamos no cinema que vai dar R$ 200. Você vai se divertir da mesma forma, mas foram R$ 300 que você colocou na caixinha ali do comprar o carro. O que eu quero que você entenda é: comece pelo porquê. Isso, inclusive, é o nome de um livro, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Ele fala sobre propósito, ele fala muito sobre essa parte de liderança, de mais empresarial e etc. Só que ele trabalha muito essa parte. Eu acho que faz sentido para todas as pessoas, independente de ser empreendedoras ou não. Independente de ser líder ou não. De certa forma, você é líder. Você, homem, é líder na tua casa, você é líder da tua vida. Então, você entender esse porquê vai ser importante. Foi exatamente esse porquê, quando eu mudei essa visão, por mais que eu soubesse desse conceito, eu não estava aplicando ele na minha vida. E foi exatamente quando eu tive essa mudança do o que era, cara, ter seguidores, etc, no Instagram, construir um projeto, ser reconhecido e tudo mais, para, cara, peraí. O meu objetivo é transformar a vida de homens, é ajudar homens, é guiar homens, é reconstruir a família, etc. Cara, entrar em conjunto aqui com o projeto da minha esposa, fazer isso e isso. Cara, quando eu comecei a olhar para o porquê, isso me fez vir aqui hoje fazer o que eu faço. Isso começou a me fazer acordar 4 horas da manhã para cumprir a tríade que eu cumpro todo santo dia, que é a tríade espiritual, mental e físico. Eu trabalho as 3 partes do meu corpo, porque quando eu termino, eu me sinto preparado para enfrentar o que acontecer no meu dia, da melhor forma possível. Então comece a analisar, primeiro ponto, para a gente encerrar esse vídeo. Se você está cumprindo com as palavras que você diz a você mesmo. Se você está honrando aquilo que você diz. Ou se você está postergando aquilo. Se você está procrastinando aquilo. Se você está mentindo para você mesmo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: crie um plano de ação ou comece a colocar isso em prática. Comece com coisas pequenas. Você prometeu para você que você começaria a fazer exercício físico. Tá? Qual é o menor exercício físico que você pode começar a fazer? Subir escada do teu prédio, ao invés de pegar o elevador. Faça isso. Andar 20 minutos na esteira aqui que tem. Ir na academia do condomínio, andar na esteira. Fazer flexão quando acorda. Cara, não importa. Comece a fazer exercício de algum jeito. Quando você dá esse start, e aí a gente pega os princípios da física, né? A inércia é a pior coisa, é o pior momento. Você precisa de mais energia para tirar o corpo da inércia do que aumentar a velocidade dele. E quanto mais rápido ele tá, mais fácil é ele avançar mais. Esse é um princípio da física. Véi, o universo, o mundo, ele tem os seus princípios, que não é válido simplesmente para coisas, para matéria, como um livro, como uma pedra, ou seja lá, cara, válido para você também. Você é um ser vivente aqui, você é um corpo que está sob as leis. Então, a essa lei da física, não lembro agora exatamente, tá? Qual é a lei especificamente falando. Tem alguns anos que eu saí da faculdade, do colégio, eu não estudo isso. Mas eu lembro do princípio da lei, que é o que importa. Para você começar, se demanda maior energia. Uma vez que você começa, vai caminhando. Não tenta querer zerar o jogo quando você começa. É impossível. Você não vai ter ali as energias necessárias, a habilidade necessária. Você não vai estar pronto o suficiente para isso. Você está pronto para dar o primeiro passo. Do primeiro passo, o segundo, o terceiro. Daqui a pouco você estava caminhando, você começa a andar mais rápido, depois você começa a correr, depois você já está dando. Cara, depois você está voando. Começa com o primeiro passo. A primeira coisa que você precisa fazer. Terceiro ponto que você precisa entender é: pense o porquê você vai fazer isso. Não comece a fazer, vou trazer o exemplo mais uma vez do exercício. Não comece a fazer exercício por fazer exercício. Pense assim, eu vou trazer algo forte, tá? Vamos supor que sua saúde não está muito boa. Pense que você pode não aproveitar, pode não estar aproveitando da melhor forma os momentos com tua esposa, com tua filha. E se você tivesse uma saúde melhor, você poderia aproveitar melhor isso.
Então esse pode ser o teu porquê. Cara, porque eu vou fazer exercício? Cara, porque eu quero viver os melhores dias da minha vida ao lado da minha esposa e da minha filha. Ou do meu filho. Cara, porque eu quero ser um exemplo de homem para o meu filho. E aí você vai construir o que é esse exemplo. Velho, sempre comece pelo porquê. Então pense o porquê, escolha uma coisa para fazer e pense primeiro o porquê disso. Depois que você pensou o porquê você precisa fazer isso, estabeleça o como você vai fazer. Depois do como você vai fazer, estabeleça o que você vai fazer exatamente. Melhorar a tua saúde, o porquê você quer melhorar a saúde, como você vai melhorar essa saúde e o que você vai fazer para melhorar a sua saúde. Estabeleça isso. Esse é o conteúdo que eu tinha hoje para você, essa mensagem. Cara, lembre-se, você é a sua prioridade. Por quê? Porque se você não te colocar em primeiro lugar, não estabelecer essa rotina, trabalhar essa tríade dentro de você, espiritual, mental e físico, você não vai conseguir ser o melhor para os outros. Você não vai conseguir ser o melhor marido para tua esposa, ou namorado para tua namorada, ou pai para teus filhos, ou filho para os teus pais, ou irmão, ou amigo, ou empreendedor, ou mentor, chefe. Cara, não importa. Enquanto você não for o melhor para você mesmo, você não conseguirá dar o melhor para os outros. E trazendo aqui, para a gente fechar, definitivo, Jesus trouxe. Cara, a gente veio aqui para servir, não para ser servido. Aquele que for. Que meio que a gente traz assim, né? Aquele que for por último será o primeiro. Cara, você veio aqui para servir, mas para você servir, você primeiro deve servir a tua casa. A tua casa é você, o teu templo é você. Na passagem de João, Jesus ele fala, quando ele tira, né, ele destrói ali as coisas no templo, que os comerciantes, enfim, a galera tava jogando, vendendo um monte de coisa e tal, ele destrói tudo, ele fala assim, derrubem o templo que em 3 dias eu reconstruo ele. O que ele estava dizendo ali não era o templo físico, a estrutura construída, mas era o corpo dele. Primeira coisa, o seu templo. A partir do que o seu templo esteja pronto, você consegue dar o melhor. A prosperidade acontece, as coisas que você sonha acontecem e você vive o melhor da tua vida. E é o que Deus trouxe, né? O que Jesus trouxe. Eu trouxe para que vocês vierem ter vida e vida em abundância. Então é assim que você tem uma vida em abundância. Construa o teu templo. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.